Pois é, mesa completa, só que dessa vez apenas uma especialidade. E nós convidamos os 3 especialistas na área de cirurgia bucomaxilofacial, conforme anunciei. Do meu lado direito, o Dr. Talvani Sobreira. E do meu lado esquerdo, Dr. Olavo Roston e Dr. Altran Nóbrega. E vamos dar início ao debate sobre a cirurgia bucomaxilofacial. Qual é a real situação, né, dessa especialidade aqui em João Pessoa, na Paraíba. Esse pessoal atende em hospitais públicos e também em clínicas particulares. Vamos conhecer um pouco desse trabalho. Dr. Talvani Sobreira, seja bem-vindo à Estação Saúde e suas considerações iniciais ao nosso público. Obrigado, Júnior, por mais uma vez estar no seu programa, participando e tentando levar à população algum esclarecimento sobre a nossa especialidade, que hoje vamos tratar do trauma facial e as suas complicações ou as suas soluções. Sem dúvida. E para nós que fazemos Estação Saúde, TV Marte, Grupo Alex Filho, agradecer a sua participação. Daqui a pouquinho vamos começar com os 2 também convidados, Dr. Olavo Roston e Altran Nóbrega. Dr. Talvani, inclusive esse último final de semana, os números indicaram muitos acidentes, inclusive de moto. Me parece que no trânsito mesmo é muito comum você ter motos, pessoas protegidas com capacete, mas tem aquelas motos com menos potência e as pessoas nem capacete usam. E aí houve uma reportagem, inclusive em uma TV aberta, do número de acidentes que tem com esses motoqueiros. Agora, dentro aqui desse cenário, né, a nível de João Pessoa, Paraíba, esse cenário, como é que está inserido todo esse trabalho no trauma? Júnior, a princípio, o trauma facial ele tem uma conjuntura que não é só do trânsito, entendeu? Uhum. Nós temos várias etiologias, ou seja, causas do trauma facial, desde o acidente esportivo, que a gente está falando de Copa do Mundo, isso, a agressão interpessoal, a agressão por arma de fogo e o trânsito, ou seja, o trauma facial não é só trânsito. Ela tem aumentado ao longo do tempo devido, logicamente, ao aumento da população e o aumento do trânsito, vamos dizer assim. E a violência? O uso da motocicleta é uma consequência. Não é, Olavo? Você concorda comigo? Que, na verdade, quando você tem um aumento da população e uma deficiência na qualidade do transporte público, logicamente, o usuário ele vai procurar os meios para se locomover. Então, isso vai levar, logicamente, a um aumento dessa demanda e um aumento, consequentemente, disso. Adicionando a informação que o Talvani passou, tem alguns dados que são importantes. Por exemplo, em João Pessoa, né, com esse aumento, esse número exacerbado de transportes, né, e a violência no trânsito sendo algo comum, Mangabeira, por exemplo, é o bairro que concentra o maior número de ocorrências, não é? É natural, o maior bairro da cidade, não é? E aquele caos instalado no trânsito do bairro de Mangabeira ajuda a aumentar esses números. Um fato também interessante é que as ocorrências elas tendem a ter um pico, né, durante o dia, né, durante as 24 horas de atendimento, por volta das 18h30 e 19 horas, né? E aí você pode já relacionar, né, aquele horário de caos, de retorno do trabalho, retorno para a casa do trabalhador, em que as relações no trânsito se tornam bem mais agressivas, né? Ao escurecer, enfim. Então, são alguns dados que corroboram com essa informação que o Dr. Talvani passou, em relação ao número de acidentes de trânsito, né? Inclusive também é um dado interessante saber que, por exemplo, nos feriados, vésperas de feriado, isso aumenta muito. Esse grau de, vamos dizer assim, euforia leva, logicamente, a determinados traumas no trânsito e na própria relação interpessoal. Então, por exemplo, isso já é um dado que existe, inclusive quando você chega no final do mês, onde não há o pagamento do salário, a quantidade de egressos ao trauma, ou seja, aquele pessoal que dá entrada no hospital de trauma devido a acidentes, agressões, etc., é bem mais diminuído do que depois que recebe o salário.
porque está diretamente associada ao álcool. Então, essa medida realmente efetiva da lei da seca, né, ela tem contribuído para a diminuição do trauma facial, ou como um trauma em geral no trânsito. Agora, aproveitando a colocação de vocês dois nessa questão do trauma, esses números que foi apresentado recentemente, ele só para a gente sair para o outro ponto, inclui a questão de acidentes de trânsito, moto, o maior número. E assim, eu fui motoqueiro um bom tempo, você também foi, e eu vejo também que essas motos menores, né, eles têm a liberdade de andar sem capacete. Então, isso aí, eu acho, na minha opinião, de certa forma, deveria haver uma alteração, porque isso tudo chega no Hospital de Trauma para vocês trabalhar nessa correção, e os recursos são, de certa forma, também muito grandes em cima desse trauma, não é isso mesmo? Isso. Ou seja, deveria haver também, em cima desses motoqueiros que estão sem capacete, nessas motos que não são obrigatórios, de certa forma, esse número aumenta também nesse aspecto, ou não? Isso. Pode falar. Na verdade, uma observação a mais do que o Dr. Tavano falou, só complementando, é que o perfil do paciente do trauma tem mudado ao longo dos últimos anos. Você observa que, por exemplo, com a recente aumento da fiscalização da lei seca, o paciente atendido com trauma em face dentro de João Pessoa, na grande cidade, onde o rigor da fiscalização é maior, diminuiu. Coisa que não aconteceu, por exemplo, com os pacientes advindos de cidades do interior, como Sapé, Guarabira, Amari, que vêm encaminhados ou trazidos via SAMU. Então é uma coisa que não é diretamente relacionada única e exclusivamente ao trânsito em si, e sim a fiscalização e o hábito da população. Tome nota que, por exemplo, durante a semana, onde o trânsito é muito maior, tem muito mais veículos na rua, tem menos traumas em face do que, por exemplo, no final de semana. E esse aumento do trauma em face no final de semana está relacionado não só à quantidade de veículos, como também ao hábito, como a ingesta de álcool, de outros tipos de droga. Então, isso é uma coisa a se pensar mais como um fator educacional da população em geral e não apenas como um fator da quantidade de veículos em circulação. E outra coisa a se observar é que o trauma facial, apesar de ser a motocicleta de baixa cilindrada, ser permitido o não uso do capacete, não os capacetes, não quer dizer que o trauma não seja grave. Ou seja, qualquer velocidade acima de 30 km, até uma queda da própria altura, a pessoa vem andando, cai e bate a cabeça, ela corre o risco de ter um traumatismo craniano grave. Não é porque a moto é de pequena cilindrada que o trauma vai ser pequeno também, entendeu? Então, muitas vezes, até um skate pode levar a um trauma severo. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Olavo, os serviços, né? Os serviços públicos, me parece, porque, inclusive, todo acidente de trânsito que envolve um trauma facial, a tendência é ir para um hospital público. Aqui em João Pessoa, no caso, quais são os serviços que estão disponíveis para o cidadão em caso de acidente? Então, João Pessoa disponibiliza 2 hospitais, né? Um de gestão municipal, outro de gestão estadual. Municipal, o Ortotrauma de Mangabeira, onde recebe, né, essa demanda da capital. E relacionado ao trauma de face, são pacientes que necessariamente não tenham um comprometimento de outras especialidades que lá não disponibilizem. Não é? Por exemplo, neurocirurgia. Não é? Como o hospital não disponibiliza de neurocirurgião, né, o trauma de face é muito comum estar associado a transtornos, né, a traumas neurológicos. Então, esse paciente que não está acometido, né, com algum tipo de trauma relacionado à neurocirurgia, né, é encaminhado para o hospital de Mangabeira, o Ortotrauma de Mangabeira. E o outro hospital, né, o maior serviço da cidade, que é o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, onde temos o serviço de cirurgia bucomaxilo e todas as outras especialidades no regime de plantão 24 horas. Então, os traumas mais severos, né, eles tendem a ser direcionados, socorridos para o hospital de trauma. Embora, claro, né, chega também alguns casos, né, mais simples, mas a orientação, né, que devemos passar para a população
é que aqueles casos mais simples, na região de João Pessoa, né, o munícipe de João Pessoa, o interessante que seja direcionado ao ortotrauma, né? E os casos mais complexos, onde há uma severidade e um comprometimento e envolvimento de outras especialidades, cirurgia torácica, neurocirurgia, enfim, esse paciente politraumatizado, ele seja encaminhado para o hospital de trauma, que também dá essa assistência à região metropolitana e cidades que estão localizadas na grande espinha dorsal do estado, de Campina Grande para cá. Ou seja, doutor Talvani, no caso de, independente da classe, né, classe A, B, C, classe alta, classe, de certa forma, mais necessitada, independente disso aí, essas pessoas têm que ir para um desses dois hospitais. É o que nós temos. Na verdade, o atendimento ao politraumatizado, ou ao traumatizado de face, ou o traumatizado do corpo inteiro como um todo, seja um braço, uma perna, uma fratura, alguma coisa, ele tem que ser atendido no serviço de emergência. Então, o serviço público que dispõe de equipe treinada para dar o atendimento ao paciente vítima de um acidente, ou vítima de uma agressão, ou vítima de uma agressão por arma de fogo, arma branca, que é a arma branca que a gente chama faca e tal, etc., ele tem que ser atendido num serviço onde tenha esse atendimento de emergência. O atendimento por equipes treinadas a praticar esse atendimento. Ou seja, não adianta levar para um hospital onde não tem serviço de emergência. Então, a rede pública disponibiliza, inclusive com atendimento e recolhimento desse paciente, ou seja, o atendimento in loco, no local do acidente, que é feito pelo SAMU e o bombeiro, né? E que faz esse transporte ao centro especializado, onde tem todas as especialidades. No caso que ela falou, o hospital, por exemplo, Ortotrauma de Mangabeira, não disponibiliza do serviço de neurocirurgia. Acredito que esse quadro deve, não sei se tem alguma, vai haver alguma modificação nesse quadro, mas eu acho que com o aumento da demanda, existe a necessidade realmente de se rever esse tipo de atendimento, mas que também funciona. É uma grande expectativa, não só da nossa classe, mas de toda a classe de saúde que trabalha com emergência em João Pessoa, do futuro hospital metropolitano, né, que, desculpa, já foi, me parece que iniciado os trabalhos de construção, e é uma grande expectativa porque vai se somar, né, a toda essa rede de urgência e emergência da Grande João Pessoa e do estado da Paraíba. Doutor Tran, em relação, me parece que essa participação, essa presença do bulbo maxilofacial em tempos bem remotos, bem atrás, né, não existia, me parece. Mas quais são, no caso, os benefícios, né, de ter uma equipe de bulbo maxilo à frente de um hospital referência, como é o caso de trauminha? Qual é o benefício dessa equipe? Na verdade, o grande benefício de ter uma especialidade como a nossa, que vale salientar uma especialidade da odontologia, que é a cirurgia bucomaxilofacial, é que a gente se especializou numa área que, apesar de ser restrita, anatomicamente parecer pequena, a área da face, é uma área extremamente importante, já que todos os sentidos estão concentrados lá. Você veja que o olfato, a audição, o tato, inclusive coisas natas de sobrevivência, como a própria mastigação, estão todas concentradas. Então, é uma área anatomicamente pequena, porém de grande importância. Em relação a essa observação que você fez, considerando que antes não tinha essa especialidade nos hospitais e hoje tem aumentado, se você fizer um comparativo dos casos de pacientes politraumatizados de cerca de 15, 20 ou 30 anos atrás, grande parte deles ficavam simplesmente sequelados. Eu lembro muito claramente que, ainda na minha infância, e não faz tanto tempo assim, vamos imaginar 20 e poucos anos atrás, um paciente, quando tinha um trauma de intensidade leve ou média, ele ficava simplesmente sequelado. E aí a nossa especialidade hoje tem uma grande importância, como, por exemplo, o paciente com uma fratura nasal, em que ele vai ter uma diminuição da capacidade respiratória pelo nariz. A gente faz essa cirurgia para ter um retorno não só funcional, como inclusive estético desse dorso nasal. Paciente que tem eventualmente uma fratura de mandíbula, ele fica impossibilitado de realizar a mastigação, de realizar suas atividades corriqueiras, impossibilidade de trabalhar de qualquer forma. Não só nós fazemos o tratamento, que é a redução e fixação das fraturas, permitindo que o paciente volte ao que era, como esse tratamento vem evoluindo ao longo dos anos.
Antes, para se tratar, por exemplo, uma fratura de mandíbula, o paciente ficava com a boca fechada por cerca de 30, 40 dias. Hoje, o paciente dá entrada com a fratura de mandíbula, hoje, se possível, opera no mesmo dia, na grande maioria das vezes, quando chega de urgência, a gente opera no mesmo dia. No outro dia, ele está de alta hospitalar, podendo, por exemplo, mastigar normalmente, comer normalmente, voltar às suas atividades laborais, de trabalho. E isso é um benefício não só para o paciente em si, que voltou às suas atividades no espaço de tempo muito curto, como para a sociedade em geral, porque evita de aquele paciente passar 30, 40 ou 60 dias impossibilitado de trabalhar, eventualmente até recebendo benefício do INSS, e hoje em dia não, porque ele é operado e começa suas atividades normalmente em pouco tempo, num espaço curto de tempo. Eles vão explicar o passo a passo do que está sendo feito no simulador, porém como se fosse real, na tela da Master. Pode ficar. Aí, praticamente está fazendo um exame clínico e vai identificar ali a maloclusão, ou seja, a mandíbula não está se encontrando com a maxila, e aí foi detectada uma fratura de mandíbula, onde os dentes, o osso foi separado, né, está separado devido a uma agressão física ou um acidente. E aí, identificada essa fratura, ele passa ao tratamento, que seria através desses instrumentais, todos especializados. Começa a usar esse arsenal, né? Esse arsenal é usado. Então, você tem dois tipos de acesso a essa fratura. É o acesso via intraoral, onde não deixa cicatriz externa. E você consegue reduzir até um determinado ponto essa fratura via intraoral. Foi muito aperfeiçoada e favorece isso, né? Antigamente, alguns anos atrás, você precisava fazer algumas incisões na pele, né? E a cicatriz, enfim, era algo indesejado do ponto de vista estético. Então, hoje, esse arsenal que está disponível para a cirurgia bucomaxilo favorece tornar menos agressiva, digamos assim, a cirurgia, não é? E é tudo feito, no caso, internamente, não é isso? Exatamente. A maioria. Existem casos em que há necessidade realmente de ainda se abrir a pele por fora devido ao acesso. Então, Nesse caso aí... Existem pontos da face, por exemplo, da mandíbula principalmente, que não se pode fazer por dentro da boca. Uma parte anterior é mais acessível, mas uma parte mais posterior ainda se tem que se fazer por via extraoral. Logicamente, vocês estão em casa vendo um simulador, né? Então, veja aí, nessa Esse parte caso aí externa, já é externo, né? Essa parte mais posterior da mandíbula já é necessário o acesso via extraoral, que a gente chama pela pele, através da pele. Uma outra evolução da nossa especialidade, não só nos instrumentais que permitem a realização de 90% do tratamento das fraturas por via intraoral, tem também a evolução dos materiais de fixação, onde antigamente não existia esse sistema de mini placas e parafusos de titânio, e o paciente tinha que ficar com os dentes, na verdade, com a boca totalmente fechada. O paciente ficava impossibilitado de falar, de se alimentar, por no mínimo 40 dias. Com o advento do material de fixação interna rígida, como vocês veem, com placas e parafusos de titânio, que são totalmente inertes ao organismo, o paciente fica com a boca aberta, falando, se alimentando e voltando às suas atividades corriqueiras o mais breve possível. E uma dúvida que é bem comum da população doutor, e essas placas vão ser retiradas depois? Exato. Não. São restritos os casos de que foi infecção, mas... Nesse caso aí está mostrando aí o acesso a uma fratura de zigoma ou de malar ou de assoalho de órbita, em que a fratura vai ser tratada através também de placas e parafusos. Então é identificada através de incisões que são na altura da pálpebra, e temos o acesso à região periorbitária. Na verdade, a gente vê aí o quanto que é ampla a nossa especialidade. Quando vê que é uma região próxima, adjacente ao bulbo ocular, ao olho em si, e na verdade não é tratado na grande maioria das vezes por médico oftalmologista, e sim por nós que somos cirurgião bucomaxilo. Como que diferencia? A parte do olho em si, o oftalmologista é quem trata, e a parte de suporte ósseo, que a gente chama
A cavidade orbitária, componente orbitária, parte da estrutura óssea que dá suporte ao olho, toda é realizada pelo cirurgião bucomaxilo. E isso é grande importância para quê? Evitar possíveis sequelas, onde sabe-se que, mesmo não tendo alguma alteração direta no olho, o fato de alterar a posição óssea e muda a posição desse olho em relação ao outro, o paciente fica com uma visão dupla, uma visão turva. E ele também ficaria impossibilitado de realizar as suas atividades corriqueiras. Inclusive, determinados movimentos ficam restritos dependendo do trauma. Exatamente. Isso. Estaremos de volta aqui na próxima semana com mais um especialista em saúde. Uma boa semana a todos. Você assistiu Estação Saúde.